Olha o que diz aqui em Isaías 55, do versículo 6, vai dizer: busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau seus pensamentos. Volte-se para ele, que o Senhor terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Criador, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Amém? Irmão, nós vemos aqui o profeta Isaías, ele profetizando, ele clamando, exortando, chamando a atenção do povo para que se voltasse ao Criador. No primeiro versículo, ele fala: busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Porque naquele momento ali, o Eterno, o Altíssimo, estava perto do povo. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que perto está o Senhor daqueles que têm o coração aquebrantado, daqueles que são contritos de espírito. E ali ele fala, ele estava perto. Clame por mim, pois eu ainda estou perto de vocês. Clame por mim, porque eu ainda estou perto. A minha misericórdia ainda está sendo derramada sobre vocês. A porta, a graça ainda está disponível para vocês. E depois ele vai continuar dizendo que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus maus pensamentos. Ou seja, que o ímpio abandone o seu caminho. Aqui nós vemos, irmãos, um chamado ao arrependimento. Um chamado a voltar ao Altíssimo. Nós vemos que primeiro ele fala, busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Primeiro você busca a presença dele. Primeiro você vai até a presença dele. Primeiro você dá um passo de fé. Você vai até ele. Da mesma forma que você está, vai até ele. Mas depois aqui, depois que você vai até ele, nós vemos ele dizendo que o homem mau abandone seus maus caminhos. Porque, irmãos, é impossível nós irmos até ele. Nós irmos à presença dele. E a gente continuar da mesma forma. Porque o próprio Espírito vai nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. E esse processo de santificação e libertação não é na força do seu braço. É o Espírito quem conduz. E a palavra diz, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Então o Espírito Santo, ele vai te conduzir. Mas você precisa ir, buscar ir ao Eterno, enquanto é possível achá-lo. Porque vai ter momentos em que nós vamos sentir fome e sede, irmãos, da presença do Pai. E essa presença, essa graça não vai estar disponível. Porque há um tempo, é como se a taça da graça estivesse sendo enchida, preenchida. Mas vai chegar um tempo, irmãos, que essa taça vai derramar. E essa porta vai se fechar. A hora que essa porta vai se fechar, vai ser no fim dos tempos, irmãos. Aonde aquele que teve a oportunidade de se arrepender, se arrependeu. Mas aquele que não quis o arrependimento, não tem como fazer mais nada, porque a pessoa tem que querer. Depois ele vai dizendo, volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Criador, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Ou seja, volte-se para ele, que ele terá misericórdia, porque ele tem misericórdia para nos dar, irmãos. Ele é misericórdia, ele é amor. Só que essa misericórdia, esse amor tem um tempo, ela tem limite. E quando esse limite, esse tempo se esgota, irmãos, não tem como a gente voltar mais. Muitos falam, tá demorando demais para Jesus voltar. Faz muitos anos que todo mundo fala. Mas, irmãos, lembre-se que para cada um, Jesus já está voltando. Porque você não sabe o seu dia de amanhã. Você acha que vai acontecer daqui 50 anos, 20 anos. Mas você não sabe se amanhã você estará vivo. E se você partir? Então Jesus voltou para você naquele momento. E é por isso que nós temos que se preocupar com a nossa salvação. Se preocupar se a gente está preparado. A Bíblia vai nos dizer, louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que você tem para oferecer? Para quem você vai dar a sua alma? Quem vai pegar a sua alma? Para quem você tem preparado a sua alma? Será que você está preparado para a eternidade ou para o lugar de tormento? O qual a Bíblia se refere, não o homem se refere, não o pastor.
o homem mortal, mas a palavra. Não há pecado, irmãos, tão grande qual o nosso Pai Celestial não possa perdoar, porque Ele é misericordioso. Nós vemos que a palavra diz que o único pecado, o qual não tem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, aquilo que você praticou no seu passado, mesmo sendo grande demais, aos seus olhos terrível demais, mesmo que talvez você olhe para você e ache que você está sujo demais, é indigno de receber a misericórdia do Pai. Mas quando, irmãos, você vai até a presença dele, você lança aos pés dele, se lança sobre o altar dele, o próprio Messias, Jesus, o nosso Salvador, ele te pega, ele vai arrancando, ele vai fazendo uma limpeza na sua vida. Ele te dá o Espírito Santo, que é o presente mais precioso que nós podemos ter. Não há ouro nem prata que compre a presença do Espírito Santo, irmãos. Não há ouro nem prata que compre a nossa salvação. Não há ouro nem prata que compre o amor do Pai, o qual Ele tem por cada um de nós. Então você precisa ir até Ele. Busque a face dEle, busque a presença dEle enquanto é possível achar. Porque, irmãos, nós vemos que as profecias estão se cumprindo, a palavra está se cumprindo. O mundo, irmãos, está clamando pela volta do noivo do Cordeiro Santo. Todos estão vendo sinais sendo manifestos. Só não vê quem não crê, só não vê quem não quer, quem não acredita em Deus. Então nós precisamos, irmãos, se alinhar à vontade dele, porque é chegado o tempo, é chegada a hora em que o noivo virá buscar a sua noiva, buscar a sua igreja. Mas essa igreja que vai subir vai ser uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. Você precisa passar pelo Cordeiro Santo, porque ele é o nosso intercessor, ele é o nosso sumo sacerdote, é ele quem nos conduz até o Pai, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então, ele é o caminho a ser seguido. Não há, irmãos, não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro ídolo. Deus de barro, Deus de pedra. Não há, irmãos, nem salvação em nenhum outro Deus. Somente no nosso Deus Altíssimo, o Criador de todas as coisas, aquele que te criou e te formou no ventre, aquele que te viu informe no ventre. Nenhum outro Deus, irmãos, nos criou, nenhum outro Deus nos deu fôlego de vida. Nenhum deles tem, irmãos, o poder de nos curar, de nos dar vida, de nos tirar a vida. Até mesmo, irmãos, o próprio diabo, Satanás, ele não tem poder sobre a nossa vida. Porque a chave da morte, a chave do inferno, está nas mãos daquele que venceu a morte e nos deu a vida, que é o Cordeiro Santo. Ele sim, irmãos, tem as chaves do abismo. Ele sim tem o poder, irmãos, da vida e da morte. E a nossa vida está nas mãos dele. Está guardada nele. A nossa vida está escondida nele, no Cordeiro Santo. Aquele que nos dá a vida, mas também aquele que nos tira a vida. Aquele que nos levanta, aquele que nos abate, aquele que nos restaura, nos reforma, nos renova, nos enche. Aquele que pega o vaso de barro todo quebrado, todo sujo, e ele pega aquele barro, ele amassa, e ele vai formando um novo vaso. Um vaso cheio, um vaso bonito. E ele transforma esse vaso para a honra e para a glória do nome dele.